E se o tempo não existisse? Não como algo absoluto, não como algo que corre sempre pra frente, mas apenas como uma forma humana de perceber o movimento. Essa não é uma pergunta espiritual, é uma pergunta científica. E no início do século XX, Albert Einstein propôs algo que abalou tudo o que acreditávamos saber. O tempo não é fixo, não é universal e não passa da mesma forma para todos. Na teoria da relatividade geral, tempo e espaço não são coisas separadas. Eles formam um único tecido, o espaço-tempo, que se dobra, se estica e se comporta de maneira diferente dependendo da velocidade e da gravidade. Em outras palavras, o tempo não existe por si só. Ele depende do observador. Mas, se o tempo não é absoluto, se ele não é uma linha fixa, correndo do passado para o futuro, então surge uma pergunta ainda mais inquietante. Quando foi que o ser humano começou a precisar do tempo? Em algum momento da história, o ser humano passou a dividir o fluxo da existência em partes. Antes e depois, agora e amanhã, ontem e o futuro. E a arqueologia mostra que isso não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento, quase imperceptível. Primeiro, o tempo foi sentido no corpo, depois observado no céu, mais tarde marcado na pedra e só depois escrito. Cada marca antiga não fala apenas sobre sobrevivência, fala de uma mudança profunda na consciência humana. Então, talvez o tempo não tenha sido descoberto, talvez ele tenha sido inventado. Eu sou Lívia e hoje eu te levo comigo para escavar a história do tempo. Não como ele aparece nos relógios, mas como ela foi escrita no corpo, na terra, no céu e talvez na própria mente humana. E se isso for verdade, então precisamos voltar ao ponto em que o tempo ainda não tinha nome. Antes dos calendários, antes dos deuses do tempo, antes da história. Quando o agora era tudo que existia. Durante mais de 95% da história humana, o tempo não era algo que se media, era algo que se sentia. O corpo acordava quando estava pronto, a fome avisava quando era a hora de caçar e o frio dizia que era a hora de buscar abrigo. Os caçadores-coletores não viviam presos a horários, datas ou calendários. Eles se orientavam por ciclos imediatos. A luz, a escuridão, a saciedade, a escassez, o movimento e o descanso. E a arqueologia confirma isso. Não existe nenhum vestígio paleolítico de calendários formais, nenhum sistema de dias, meses ou anos. Mas isso não significa ausência de percepção. Objetos como o osso de Issango, encontrado na África Central e datado de mais de 20 mil anos, marcam repetições. E muitos arqueólogos associam esses padrões aos ciclos da Lua. Não como um tempo abstrato, mas um ritmo biológico e ambiental. Então, o ser humano não contava o tempo, ele se movia através do tempo. E naquele cenário pré-histórico, o agora era suficiente. Tudo muda quando o ser humano faz algo radical. Ele decide que o alimento vai existir depois. A agricultura cria um problema que nunca havia existido. A semente não responde ao desejo humano, como na caça. Ela responde ao tempo certo. Plantar cedo demais é perder tempo. Plantar tarde demais também. E é nesse momento que o tempo deixa de ser apenas vivido e passa a ser necessário. Os primeiros vestígios claros de contagem sistemática do tempo surgem junto com as sociedades agrícolas, há cerca de 10 mil anos. Celeiros, estoques e planejamentos aparecem. O presente já não bastava mais e agora nós precisávamos prever. E o céu para de ser apenas uma paisagem e se torna uma ferramenta para isso. Stonehenge, Newgrange e outros monumentos não surgem apenas como símbolos espirituais. Eles são respostas práticas para uma pergunta vital. Quando plantar? Quando colher? Quando o inverno chega? E assim, o tempo vai ganhando forma. Na Mesopotâmia, por volta de 3.500 a 3.000 anos antes de Cristo, algo extraordinário aconteceu. Primeiros calendários complexos surgem nesse ponto. Não como uma curiosidade, mas como uma ferramenta de organização social. Arqueólogos encontram tabletes cuneiformes, que registram ciclos lunares e solares com precisões surpreendentes. E aí não são só números, são instruções de ação para plantio, tributos, mobilização de trabalhadores e celebrações religiosas. E o mais curioso, os registros religiosos e administrativos eram os mesmos. E é aí que o tempo sagrado e o tempo útil se confundem. Será que a medida do tempo foi inventada para orquestrar o cotidiano e não apenas para compreendê-lo? Quando algo governa a vida humana, algo que organiza, coordena e controla, ele inevitavelmente ganha nomes e mitos.
No Egito, o tempo se liga à ordem cósmica, seguir ciclos que se repetiam, eternamente perfeitos. E os egípcios criaram calendários solares ainda mais precisos do que os mesopotâmicos, baseado no retorno da estrela Sírius ao horizonte, um ciclo de renascimento anual. Se o tempo era final, isso, por que as culturas do Mediterrâneo começaram a personificá-lo em figuras? Simbolizavam velhice, destruição e destino. Na Grécia Antiga há duas palavras para o tempo: Cronos, o fluxo linear que envelhece, e Kairos, o instante qualitativo, o momento decisivo. Essas duas palavras revelam que já naquela época se sentia uma tensão interna no tempo humano, entre o que se acumula e o que se transforma, entre o que se conta e o que se vive. Mais tarde, essa tensão foi absorvida por religiões e filosofias, que veem o tempo como julgamento ou destino. Mas no século XIII algo mudou radicalmente. O tempo saiu do cosmos e entrou nas estruturas sociais. Os primeiros relógios mecânicos não foram feitos para pontualidade individual, foram feitos para coletividade. Monastérios medievais europeus instalaram relógios que dividiam os dias em partes iguais, e cada parte tinha um nome, uma função e uma regra. O sino não marcava apenas as horas, ele organizava trabalho, oração, alimentação e descanso. A rotina que hoje nós chamamos de normal nasceu como tecnologia de disciplina. Mais tarde, a burguesia adotou o relógio como ferramenta de produção. O tempo passa então a ser quantificável, comparável e negociável. E uma vez que o tempo é mensurável, quem decide o quanto vale uma hora de vida? Com Isaac Newton, algo definitivo aconteceu. O tempo passa a ser pensado como algo que flui uniformemente por todo o universo. Essa ideia dominou por mais de 200 anos e moldou a ciência, a indústria e a economia. O tempo absoluto permitiu trajetórias precisas de planetas, leis da física aplicáveis universalmente, máquinas a vapor reguladas por cronômetros. A fábrica exigia que todos obedecessem o mesmo tempo. E o relógio ponto então nasce como uma tecnologia de controle. Mas então Newton estava errado? No século XX, Einstein mostrou que o tempo não é absoluto. Então, será que o tempo que medimos hoje é um artefato prático e não uma propriedade fundamental da realidade? Hoje, vivemos numa sociedade saturada do tempo, de cronômetros, deadlines, notificações, metas, tarefas, prazos. Mesmo sabendo que o tempo é relativo, tratamos ele como algo fixo, universal e inquestionável. E pesquisas em psicologia mostram que a nossa percepção de tempo muda com idade, emoção, expectativa, atenção. O tempo psicológico, como sentimos o agora, raramente é o mesmo que o tempo cronológico. No minuto de tédio, o tempo anda devagar. No momento de alegria, ele voa. Então, o tempo controla as nossas emoções ou nós projetamos no relógio o ritmo que precisamos obedecer? Se o tempo pode se esticar, se pode desacelerar, se pode passar diferente para observadores diferentes, então a pergunta é inevitável. É possível viajar no tempo? A ciência nunca confirmou a viagem no tempo como experiência prática, mas também nunca descartou completamente. Algumas teorias mais discutidas da física moderna surgem exatamente ao tentar entender os limites do espaço-tempo. Uma delas são os chamados buracos de minhoca, que ficou famoso agora na série Stranger Things, por exemplo. Atalhos teóricos no tecido do espaço-tempo poderiam conectar regiões distantes, não apenas no espaço, mas no tempo. Essas estruturas aparecem naturalmente nas equações da teoria da relatividade geral. Matematicamente, eles existem. Fisicamente, ninguém sabe se podem se manter estáveis. Outras hipóteses falam de universos paralelos. Se o universo se ramifica, viajar no tempo não significaria mudar o passado, mas acessar uma realidade onde ele foi diferente. E então surge o paradoxo mais famoso de todos, o paradoxo do avô. Se alguém voltasse no tempo e impedisse o próprio nascimento, quem fez a viagem? Esses paradoxos não são apenas jogos mentais, eles revelam algo profundo. O que é o tempo? E então, no início do século XX, Albert Einstein chega para mudar tudo. Ele mostra que o tempo não é universal, não corre igual para todos. Velocidade
e gravidade alteram o ritmo do tempo. Relógios em satélites passam diferente dos relógios na superfície da Terra. Sem corrigir essa diferença, o GPS simplesmente não funciona. E isso não é especulação, é tecnologia baseada na relatividade geral. O tempo, portanto, não é uma linha fixa entre passado e futuro. E talvez nós nunca consigamos viajar no tempo. Eu espero que sim. Mas a ciência já nos mostrou algo ainda mais inquietante. O tempo não é o que pensávamos. Se você chegou até aqui, você provavelmente percebeu que isso não é sobre relógios, é sobre quando o agora deixou de ser suficiente. E se isso te atravessou de alguma forma, se inscreve aí. E se quiser continuar comigo, onde ciência, história, mistério e humanidade se encontram, é só continuar a viagem. Eu sou Olivia e a gente continua no próximo episódio.